Olá, voltamos. Momento para tirar dúvidas. Vamos ver quem é a primeira pessoa que está chegando, que está entrando. Eu anotei aqui algumas dúvidas. Já temos a primeira pessoa, Kaline, bem-vinda. Esse tema é muito rico, né? O tema sobre Nossa Senhora do Carmo e o escapulário. A gente vai fazer um retorno agora só rápido, porque ficaram algumas dúvidas e eu queria muito contemplar as dúvidas das pessoas. Oi, Kaline, obrigada, minha flor. Eu vou então convidar novamente a doutora Carla para poder a gente tirar algumas dúvidas. Gente, quem conhecia aí a história do escapulário verde? Eu não conhecia. Coloca aí se vocês já conheciam. Coloca aí também se vocês estão agora, nesse exato momento, usando o escapulário. Quem é que agora está usando o escapulário? Eu uso o meu escapulário junto com o meu sinal, como eu disse. Como ele é de metal, eu tomo banho com ele. Kaline disse que não conhecia. Eu também não conhecia. Oi, bem-vinda de novo, Carla. Eu estava aqui fazendo uma espécie de enquete para saber quem era que estava usando. Uhum. Olha, Nilzilene disse que está usando. É importante, né, saber, porque uma das promessas de Nossa Senhora é de que é preciso portar, né? Que é preciso usar o escapulário para alcançar esta graça tão linda que é merecer o céu, né? Sair do purgatório e realmente contemplar a face de Deus. Tem Sim, as indulgências, né? As as indulgências indulgências. podemos receber com escapulário, né? Tem as indulgências parciais, que um simples Uhum, beijar o nosso escapulário com muita devoção. Existem uhum, orações, né? Que a gente pode fazer orações curtinhas. Até quando a gente compra o escapulário, muitas vezes vem uma oração junto. Então, não isso, fica fora ou decora. Então, você pode, ao longo do dia, você poder fazer, beijar o beijar. escapulário, fazer uma oração de agradecimento, de louvor, de pedido, de promessa a Nossa Senhora, etc., de devoção. Uhum, Você recebe, claro, toda a indulgência precisa uhum, daquelas condições, né? Estar em estado de graça, ter se confessado recentemente, no máximo uma semana, isso. e naquele dia Carla, receber Nosso Senhor na comunhão. E rezar pelo tem Santo Padre. travou agora. Você falou tem que se confessar, tem travado um pouco quando você foi falar isso, da confissão, como usar? Confissão, né? Você precisa estar em estado de graça, Uhum, confessar, receber Jesus na comunhão naquele dia, no nosso caso, atualmente, né? A situação mais uhum, comunhão espiritual, no caso, né? Mas logo, logo, se Deus quiser. E fazer as orações para o Santo Padre, né? Que é um Pai uhum, Nosso, um Ave Maria, um Glória ao Pai. Isso uhum, para poder receber as indulgências. As indulgências plenárias você recebe no dia que você recebe a sua imposição, você tiver confessado, né, for à missa naquele dia, rezar pelo Santo Padre, ou então nos dias dos santos carmelitas, você pode também, nessas condições, receber indulgência plenária, né, Santa uhum, Teresa d'Ávila, dia de São Simão Stock, que é dia 16 de maio, dia de Nossa uhum, Senhora do Carmo, 16 de julho, dia 1º de outubro, dia de Santa Teresinha do Menino Jesus, dia 15 de outubro, dia de Santa Teresa d'Ávila, dia de São João da Cruz, 14 de dezembro. Então, nesses dias, dia de Todos os Santos Carmelitas, que é em novembro, dia 14 de novembro, nesses dias você pode receber, se você uhum, já tiver a bênção do escapulário, você pode receber indulgências plenárias. Então, uhum, no dia do Carmo, agora, dia 16, quem já tem, quem já usa, quem já tem a bênção, nesse dia se prepara, né?
No momento, se não conseguir a confissão, buscar a contrição perfeita, né? Com o firme Perfeito. propósito de, na primeira oportunidade, buscar a confissão sacramental. Que lindo. É uma Que missão lindo isso. e, e fazer as orações pelo Santo Padre. Então, nós podemos... Uhum. Carla, na outra live, uma pessoa. Tiveram duas dúvidas aqui, eu anotei, sabe? A primeira, eu não consegui anotar bem a pessoa, mas ela perguntava se você conhecia o escapulário de porta, que se colocava na porta. Acho que era Conheço, sobre isso. conheço, mas é assim, é como se fosse um quadro, é como se fosse uma imagem, Uhum. não vem com as promessas, não é um escapulário, porque o escapulário precisa estar sobre nós mesmos, né? Sobre as nossas Isso, escápulas, precisamos estar portando o exato. escapulário sobre nós. Uhum. Eu A tenho outra pessoa um perguntou. escapulário de porta aqui, é muito bonito. Tem, tem. Na porta da minha casa é a cruz e a cruz de São Bento. No- Maravilha. Carla, as pessoas estão perguntando como é o escapulário de metal. Inclusive, isso é um objeto como é que se diz? Uma bijuteria. Algumas pessoas, né, compram, né, para usar. Mas acho que você estava até mostrando o seu escapulário de metal, é isso? Aí a pessoa pedia para mostrar o de metal. O seu tá aí no pescoço, é o meu também. Eu vou dizer, essa semana quebrou o meu de metal, era de aço, Olha. certo? Aham. Você pode usar, a igreja permite. A igreja Uhum. assim, porque é mais prático, né? Principalmente no calor, a gente sua muito, o de pano acaba podendo não se tornar tão higiênico, certo? Mas, assim, essa é a sua cruz, né? Da sua A minha, comunidade. a minha E cruz atrás da. tem, Isso. E no verso. certo, tem o Sagrado Coração, é isso? É o escapulário. O Sagrado Coração de Jesus em cima e embaixo. Tá. Como é que eu faço para melhorar o zoom? Embaixo a imagem Nossa Senhora do Carmo mesmo. Ah, tá certo. Então, Então, esse eu tirei agora, mas eu nunca tiro. Inclusive, eu escolhi usar um cordão. Na verdade, o meu cordão maior se torou o que eu usei no dia do meu casamento. E aí eu passei a usar um mais curto. E no fim das contas, eu acho que eu gostei até mais, porque agora eu não tiro, porque às vezes isso é muito comum, né? A gente tirar para tomar banho, perder, esquecer. Então, para não correr esse risco, eu não tiro para nada, deixei ele curtinho já para poder não tirar de jeito nenhum. E aí sim eu uso, não tiro para nada, nem para tomar banho, nem. Então tá sempre comigo, pelo menos a promessa de Nossa Senhora. Aliás, sobre isso, Carla, eu acho isso muito lindo, sabe? Para mim é como se fosse como é que eu posso dizer? A nossa mãezinha do céu, ela desceu, ela veio até nós, nos deu dois presentes, que eu uso também a medalha milagrosa na outra extremidade da minha consagração, que Nossa Senhora nos deu esses dois presentes, né? A medalha milagrosa e o escapulário. E é como se recusasse mesmo. Ela nos recomendou que usássemos com fé e com devoção. E recusar um presente vindo do céu, das mãos de Nossa Senhora, não dá, né? Então é por isso que eu levo muito a sério. Eu uso muito, assim, estou sempre com ele, com o meu sinal da consagração, a cruz da unidade, né? E o escapulário e a medalha milagrosa, porque temos mesmo que usar desse sacramental, desses dois sacramentais, certo? Carla, certo. só mais uma dúvida. A pessoa perguntou, não sei se foi Nelise ou foi. Acho que foi algum nome assim. Ela perguntava se o escapulário verde, se ela poderia colocar no quarto de uma pessoa sem que essa pessoa saiba. E eu só lembro da pergunta, né? Ou ela tem que dizer a pessoa o que é o escapulário verde, né? Não, Como é que você não orientaria? precisa falar. Você pode colocar sem ela saber. Sem ela saber Uhum. fazer as orações todo dia. Pode, não tem problema. Não precisa ela saber e nem entender do que se trata aquilo, não. Colocaram aí que eu falei, acabei sem falar sobre o escapulário de metal. Já faz muitos anos que eu uso o escapulário de metal, tá certo? Uhum. Prata ou então de aço, mas quebrou.
Aí, para eu não ficar sem o meu escapulário, eu tenho esse escapulário, mas é como você contou, né? É uma coisa meio estilizada, é uma coisa para ser É. bonito, que eu comprei há muitos anos. Aí eu fui lá catar nas minhas coisas e peguei e coloquei, porque eu já tenho o hábito de colocar isso. Não, eu vou colocar Uhum. até eu conseguir um outro de metal que seja mesmo, né? Bonitinho, retangularzinho. Uhum. Só que aí eu peguei esse aqui que eu tinha em casa, que eu tenho guardado alguns para quando perder, a gente sempre, né, ter em casa, que é um que a Livraria Imaculada do Instituto estava vendendo, que eu achei sensacional. Ele é um couro, só que ele vem dentro dele um pedaço de tecido, dos dois lados. Uhum. Tem Nossa Senhora Uhum. impresso no couro e Que lindo. ilustração. E dentro vem o tecido, que é o que o meu caçula usa, aí eu tinha guardado, eu peguei e coloquei para não. Porque eu achei que esse que eu estou usando está muito, muito assim, uma coisa meio, né? É, estilizada, né? Que não é aquele Estilizada demais, né? retangularzinho, né? Não é aquele retangular. Aham, entendi. Eu só não vou pegar para não ter que sair daqui, porque ele está ali dentro quebrado, mas eu não Não, tudo bem, tá tranquilo. Eu viu? acho que, sim, aí sobre aquilo de a pessoa que perguntou, sobre colocar sem que a pessoa sem que a pessoa saiba, né? Então você recomenda, O verde. foi o verde, né? O Isso. escapulário verde. Tá ótimo. Inclusive, sobre isso, eu acho que eu vou contigo pegar depois, de repente, algum material sobre, porque o pessoal da turma de consagração pode querer saber, né? Vamos ver Isso. se tem mais alguma dúvida aqui. A minha mãe, a Cida, a minha mãe usava, deixa eu ver, Cida. A minha mãe usava o escapulário e quando ela faleceu, cadê? E quando ela faleceu, meu sobrinho pediu para. Ai, gente, eu não sei dar conta de ler esse negócio aqui, não. Pediu para ele e na mesma semana eu Eu sonhei sonhei. com ela dizendo. Você conseguiu ler, Carla? Lê para mim essa mensagem. A minha mãe usava o escapulário e quando ela faleceu, o meu sobrinho pediu para ele, né, para ficar com ele. E aí na mesma semana eu sonhei com ela me dizendo que antes que eu desse para ele, Juliana teria que usá-lo. Mas eu não sei quem é Juliana. Não sei É a se. filha dela. Ah, entendi. Então, assim, ela contando, né, uma história com o escapulário. Isso. Outra coisa que eu queria dizer, meus irmãos, assim, quando o escapulário quebra, ou ele, né, perdeu, não tem Sim. como. Mas se o escapulário quebra e não tem mais jeito, um escapulário de pano que quebra, né, quebra de tanto, né, desgastar Uhum. até quebrar, não jogue fora, né? Isso. É recomendado, inclusive a igreja recomenda que a gente guarde, né? Ou a gente Uhum. pode até queimar, para não deixar Queimar. solto, tá certo? Do colocar em lixo, Isso. como não. A gente deve guardar os nossos. Aqui é cheio de escapulário, porque eu não tenho coragem, assim, E tem muitos de Eu... metal, né? Que acaba que. Tem uns bem baratos, Uhum. né? Nas lojas de metal mesmo. É, bem acessível, né? Bem assim. Uhum. E é isso. Ah, Cida completa, dizendo que a filha dela foi aprovada no concurso, Ah, porque é que acho que ela estava escrevendo e não concluiu. Dani, o pessoal está perguntando onde é que encontra o escapulário verde. Ela está pois dizendo que mandou. Você recomenda algum local onde a gente pode encontrar o escapulário verde? eu ganhei esse escapulário e eu comprei uma vez numa viagem um outro. Eu não acredita que eu não sei, não é fácil achar o escapulário verde. Uhum. A gente sai procurando. Pois eu vou fazer isso e aí o que eu tiver dessa minha busca, aí eu passo para você, Uhum. certo? Pelo que eu tô vendo, a Dani, ela tá dizendo que passou para Dona Gema, então acredito que ela já deve ter o local. Dani, se você disser aí pra gente onde é que tá, qual é o local que você consegue encontrar o escapulário, aí as pessoas poderem usar. Então, não, a partir de agora, né, não esqueçam de conhecer verdadeiramente o uso desse escapulário, como usar e, obviamente, usar com fé, com devoção, né? A primeira, eu achei interessante isso que você falou, né? Que ele vai ser imposto a primeira vez e aquela imposição é perpétua, digamos assim, né? Você pode depois usar outras formas de escapulário, né? Se perdeu, por exemplo, a primeira,
O que E não importa é que foi... precisa pedir nem para o padre benzer, nem você compra e coloca sobre você. Entendeu? Quebrou, Hum, atrás de outro. Por isso que eu tenho sempre aqui em casa. Quebrou, daqui que eu vá numa uhum. loja, então eu sempre tenho alguns aqui que eu deixo, entendeu? Entendi, entendi. Que ótimo. Pois então, acho que a gente pode encerrar. Eu acredito que nós esclarecemos as principais dúvidas, mas, Carla, eu queria, antes de tudo, né, de finalmente a gente poder concluir a live, de te agradecer mais uma vez. Na verdade, eu quero te fazer um convite aqui. Eu queria que você pudesse vir falar conosco novamente. A gente tem toda segunda-feira lives marianas. A turma de consagração, a celebração vai acontecer no próximo sábado, né, dia 18. E as pessoas, eu já digo às pessoas que estão assistindo, que fazem parte da turma, que nossos encontros não acabam, né? Dá aquela saudade, né? Você que também participa É, acompanhando as turmas, nossas formações também são de 3 meses. A gente fez essa formação online de 2 meses, mas é um período em que a gente se aproxima muito das pessoas, né? Gera realmente um vínculo. E dizer a essas pessoas que as nossas lives marianas continuam toda segunda-feira, mesmo após encerrada essa primeira turma. Nós vamos ter ainda outra turma de consagração esse ano ainda. E aí, como nós temos muitos temas marianos, nós gostaríamos que você pudesse vir falar conosco em outro momento também. Foi uma conversa riquíssima, eu espero que as pessoas tenham gostado tanto quanto eu gostei, foi muito bom. E se alguém ainda tiver alguma dúvida, enquanto a gente vai encerrando, né? O pessoal pode colocar aí. A Dani falou que ela encontrou no site, e é verdade, ela encontrou no site Santa Cruz o valor do escapulário verde, R$ 12, um valor acessível, né? isso. E também, irmãos, o escapulário mesmo, o escapulário, né, o marrom, ele, só para deixar claro, ele não é obrigatório que tenha as imagens, né, que ele pode ser só um tecido marrom. Você mesmo pode confeccionar na sua casa, tá certo? E assim, se tiver, por exemplo, uma vez eu comprei um escapulário num lugar São Franciscano, né? E lá era dedicado a São Pio. E das partes do escapulário era Nossa Senhora do Carmo, e no outro era uma imagem de São Pio. Eu achei lindo, que eu sou Olha, louca por São Pio. Então, não é, tem, assim, problema, tá certo? Não tem problema. que E, também somos devotos dele. Maria, é lindo demais, eu amo muito. Então, assim, eu acabei comprando. Então, assim, não se preocupem com isso, tá certo? Mas o importante é o quê? É a gente usar com essa finalidade, essa devoção, essa busca, né, Uhum, de imitar Nossa Senhora, especialmente na humildade, na obediência dela, né, que ela nos ensina, imitar as suas virtudes. E é um manto dela de proteção hoje e também de promessas, né? De promessas muito extraordinárias, né? Tem uhum. a história de um padre, de uma pessoa que foi atropelada por um trem. O trem passou por cima dela. E essa pessoa não morreu na hora. E as pessoas ficavam impressionadas porque, assim, olhando para aquela a situação, como que aquela pessoa ainda estava viva. Então, Meu algumas Deus. horas depois chegou um padre e essa pessoa era revestida pelo escapulário, ela estava usando escapulário. Olha. Então, assim, a história é o quê? Que Nossa Senhora preservou, né? Uhum. Atrasou o relógio, né? Assim, para poder que o padre chegasse e ele recebesse Abençoar. os sacramentos, né? Fizesse a sua confissão, fizesse ali aquele momento de partida, né? De sacramento da unção, né? Uhum. E Isso. aquela alma, né, foi salva, com certeza. Então, tem muitas histórias. E de São Simão Stock, no dia que ele Uhum. recebeu o escapulário das mãos de Nossa Senhora, naquele mesmo dia ele teve já uma oportunidade de usar o escapulário. Ele foi chamado, né, ele padre, foi chamado para ir ver um moribundo que estava ali já às portas da morte e que ele não se arrependia, não se arrependia. E ele foi lá com o escapulário, colocou o escapulário sobre aquela pessoa, nos ombros dele, né? Fez uma imposição ali já, Olha aí, que né? lindo. E aquela pessoa morreu em estado, se arrependeu, se converteu ali naquele momento, assim, no mesmo instante, Nossa Senhora já foi mostrando para ele
é uma utilidade do escapulário. Então, são muitas histórias. Tem uma história também que é um navio que estava no meio do mar, numa grande tempestade, e tinha um rapaz que usava o escapulário. E aí ele jogou o escapulário no mar. Uhum. A história era comentada e tudo, e o mar se acalmou, e depois o escapulário foi devolvido às mãos dele. As ondas trouxeram o escapulário e ele conseguiu ficar com o escapulário de volta. E são histórias, né, que a igreja vai documentando para Uhum. a nossa fé, que nós somos muito pouca fé, né? Então a gente precisa, às vezes, dessas histórias milagrosas, extraordinárias, para que a gente ponha realmente fé, né, no escapulário. Uhum. Então são muitas Isso. histórias É, incríveis. Carla, eu aprendi muito com você hoje, foi Mas eu realmente. tenho uma coisa ainda para falar, perdão, Kelly. Ai, que ótimo. Se você um dia, né, parar de usar o seu escapulário, né, e de repente, anos depois, você quer voltar a usar, se você recebeu a bênção, não precisa se preocupar. É só você comprar um escapulário e colocar sobre si. E fazer Uhum. essa oração, dizendo a Nossa Senhora que quer voltar a usar o escapulário, entre você e ela já está tudo resolvido. Então, Entendi, que lindo. um pecado, eu preciso confessar, se um dia eu recebi a imposição e deixei de usar o escapulário, é um pecado? Não, não é, tá certo? Uhum. Então, não, esse Uhum. grupo não precisa se preocupar, é só voltar a usar, né? E aí, Carla, portar o escapulário pode ser então em qualquer lugar, no pescoço, no terço, na carteira, na no bolsa. o escapulário verde, tá? Você pode portar Uhum. com você, na sua bolsa, Certo. tá certo? Mas o escapulário Uhum. mesmo, ele deve ser usado No sobre as pescoço. nossas escápulas mesmo, tá certo? Para lembrar mesmo aquele hábito, né? Ou a medalha em forma de cordão, né? É o mais recomendado. A medalha milagrosa Isso, também a entendi. senhora pede que use, né? Sobre o peito. Uhum. Uhum. Muitas vezes, não sei se vocês têm o costume de usar a cadeinha da A cadeiazinha. de São Luís, Uhum. né, que ele recomenda. Então, como é que eu estou aqui, né? Eu também não estou cheia de penduricalhos. A gente tenta fazer uma coisa É. que não chame, né? Não seja uma coisa que chame atenção e tal, né? Então, nós queremos ser Uhum. discretos como Nossa Senhora, discretos. Então, a medalhinha nossa, e muitas, quando a gente vai vender a cadeinha, né, ou correntinha Uhum. de escravos por amor, já vem com a Escravidão já. né, de Nossa Senhora Medalha Milagrosa. E aí nós usamos o sacramental do Instituto, que é muito parecido com a de vocês, que vem Nossa Senhora Com a e São cruz. João, vem Nossa Senhora e São João, aqui aos pés da cruz de Jesus. E eu tenho essa relíquia de Santa Miriam de Jesus crucificado, que é carmelita. Eu fui visitar o Carmelo Que dela lindo. lá em Belém, onde Jesus Uhum. nasceu, Uhum. e é uma santa extraordinária também. E aí, como é que eu faço? Eu uso o meu escapulário. Então, realmente, Uhum. a minha medalhinha eu deixo aqui mesmo. Mas eu posso muito Entendi. bem, no próprio escapulário, colocar alguma medalha aqui na pontinha do escapulário. Muita gente usa assim, coloca a medalha milagrosa aqui, né? Então é isso. A versão pequenininha. Entendi. Carla, Vera Lúcia fez uma pergunta que eu acho que é importante esclarecer. Ela disse que o primeiro, acho que deve ser o primeiro, né? Eu acredito, porque você falou que é o primeiro que tem que ser imposto. Ela disse que recebeu o primeiro escapulário, ele foi abençoado pelo padre, mas ela não teve a imposição. Aí Precisa ela está receber a perguntando. imposição. Precisa. Ela disse assim: a bênção não vale? Eu acredito que a bênção é válida, a bênção é um sacramental também que a gente não volta atrás, né? Mas ela precisa, se for pela primeira vez, pedir E que para seja ela esse mesmo, inclusive, que seja imposto, né? isso, para ela entrar nessas promessas, né, na confraria Uhum, assim do Carmelo, né, para ela uhum, pertencer a essas promessas que Nossa Senhora faz, precisa da imposição do escapulário, certo? uhum. Precisa Que sim. lindo, Você pode que estar usando, ótimo. não tem problema, você está usando uma medalha ou um sacramental, mas não com as promessas que o escapulário traz.
Não precisa Uhum. da Que imposição da lindo. igreja. Que ótimo. E para A existir Bia. a imposição, precisa ter o de pano, sim. Certo? Sim, Que eu interessante. É isso. A imposição com o de pano, né? é. Entendi. Depois você pode nem usar, você pode guardar em casa o de pano, né? E colocar um de metal, se você achar mais prático, ou usar a medalha, não tem problema. Mas para a imposição tem que ser por um padre ou um diácono. Essa oração de imposição, você pode entrar no site do Vaticano, você pode imprimir e levar para o padre. Porque pode ser que ele não tenha nada, Uhum. né? Aí a gente já É leva, verdade. não tem problema. A gente já leva para o padre. E tinha uma outra coisa, mas eu acho que eu não vou lembrar. Outra coisa que eu queria. Uhum. Mas é isso. É, Carla, tem mais outras dúvidas aqui. Cati, você está perguntando se é como o meu caso, né? A cruz da unidade dela tem as duas imagens, né? Do escapulário, do Sagrado Coração de Jesus e Nossa Senhora do Carmo. Aí ela quer saber se é válido, já que o sinal foi imposto, ou seja, é o de metal, né? E foi imposto junto com a cruz da unidade, se é válido. Assim, para ser bem sincera, eu nunca tinha visto dessa forma. Né? O que é que eu vejo? É o de Entendi. pano, tá? O de pano comum, marrom. Uhum, O de metal, que vem as duas medalhinhas atrás, na frente. E a medalha, uhum, que é aquela que eu mostrei para vocês, redonda. A medalha mesmo. Que é o que entendi. é preconizado pela igreja. Assim como vocês usam, como escapulário, realmente eu nunca vi. Entendi. Mas, sei, aí eu tinha que Entendi. perguntar a alguém que soubesse mais. Mas eu Aham, entendi. nunca vi dessa forma. Imposição Isso. só presencial, na atualidade, precisa falar com o padre para ver, né? Mas precisa ser colocado sobre nós. Precisa Uhum, nos tempos que a gente está, não sei como está em Natal. Aqui em Fortaleza, a gente até consegue falar com algum padre, combinar alguma coisa, ir lá, né? Você, sem, né, uhum. fazer aglomeração, e o padre pode fazer, sim, uma bênção. Não sei como vocês estão por aí ainda com relação a essa pandemia, É, né? ainda Mas estamos precisa ter realmente presencial. seguindo, estamos vivendo realmente ainda esse distanciamento, né? Mas eu acredito que ainda seja assim possível acessar, se a pessoa conhece o padre, né? De E, repente marcar. é, Aqui tem uma pergunta, a Rafaela pergunta se no dia da consagração posso fazer a imposição dos dois sacramentais, escapulário e sinal da unidade? pode, não tem É, problema não. A consagração que ela fala é a comunidade de vocês, não é isso? não, ela está falando da consagração pelo método Monfortino. Ah, tá, não tem problema não, pode fazer. A gente faz antes, Uhum, por quê? Porque é muita coisa, aí acaba que atrasa não, fica muito longa, né, a cerimônia, porque é muita gente se consagrando, uhum. aí fica muito longa, aí a gente faz a imposição antes do escapulário. Sim, E entendi, para entendi. você se consagrar a Nossa Senhora pelo método de São Luís, não é obrigatório ter a imposição do escapulário, tá certo? Claro que a gente quer fazer tudo que Nossa Senhora nos pede, É mas verdade. se for possível a imposição, não deixe de fazer a consagração total por causa disso. Numa Exato. primeira oportunidade já vai e procura Uhum. a É, imposição, é, né? é porque a Letícia está perguntando, porque a nossa missa vai ser online, eu não sei se ela é da turma, mas a nossa missa vai ser online e a gente está recomendando às pessoas que no momento o padre vai fazer a bênção e a gente vai pedir que eles façam a autoimposição do sinal, né? Você vai fazer a Ah, cruz da tá. unidade, Se o a medalha padre, milagrosa, pronto, se o padre permitir, aí é com ele, né? Acho que acredito, entendi. né? Ele é o É, presidente. o que a gente está recomendando é que as pessoas vão viver a celebração conosco, vão fazer a consagração. Isso que você falou é muito importante, Carla, porque as pessoas se apegam muito ao externo, né? Embora São Luís diga que essas práticas exteriores, inclusive usar a cruz da unidade ou usar o próprio sinal, a cadeiazinha, como ele recomenda, ele é recomendado porque é um sinal visível e que nos faz lembrar a consagração interior. Então, as práticas exteriores, elas fortalecem o nosso interior. Por isso a importância de usar. Ele diz que não é obrigatório, mas que é importante que a gente não negligencie, né? Então, Isso.
se eu tenho essa forma de realmente me lembrar de que eu sou consagrado a Jesus pelas mãos de Nossa Senhora, por que não usar, né? Então, esse detalhe da autoimposição como eu disse, apenas um pequeno detalhe. As pessoas devem sim fazer, porque a partir daquele momento, aquele sinal ele foi abençoado, né? E sim, deve sim passar a usar, porque é o sinal externo e visível de que você é consagrado a Jesus pelas mãos de Nossa E Senhora. o padre está dando essas condições, então, claro, a gente vai acreditar que tudo aquilo que está acontecendo ali, o céu está recebendo, Uhum. claro. O padre é que Que vai ótimo. ter aquele momento. Então, pronto. Eu acho que você quer falar mais alguma coisa? Não, que eu esteja me lembrando aqui, não. Depois a gente lembra, né? Uhum. Coisa que quer falar, A gente fica lembrando de algumas coisas. nada, não. Acho que é isso. Aham. Acho que eu não sei se é Letícia, mas eu não, alguma coisa Coutinho, né? Deve ser Letícia Coutinho. Ela disse que até para o escapulário no dia 18/7, porque a nossa celebração não vai ser no dia. É uma das coisas que São Luís recomenda, né? Que é a renovação. A renovação ela pode ser feita todos os dias, né? Isso. A renovação dos votos da consagração, mas ela deve ser feita solenemente uma vez por ano, quando você faz aqueles exercícios espirituais, e de preferência que seja em uma data mariana, né? E como é o dia de Nossa Pelo menos Senhora, uma vez por ano, né? Pelo pelo menos menos uma vez por ano. Exatamente, ele diz, pelo menos uma vez por ano. E a nossa consagração vai ser no dia 18, com uma celebração votiva à Nossa Senhora do Carmo. Mas, Letícia, não tem problema, porque o sábado é um dia por excelência de Nossa Senhora, mariano. certo? Isso. Inclusive, a igreja faz isso com vários. É Letícia mesmo. A igreja faz isso em outras festas, né? As festas que acontecem durante a semana, elas são transmitidas para o domingo, por exemplo, né? Como é habitual. Então, da mesma forma, acontece com as festas marianas. Então, por isso, a nossa consagração vai ser no sábado, o próximo sábado, dia 18. Tá bom, Então, Carla? Eu agradeço. E aí, reforço o convite, ainda falo contigo depois para a gente conversar, partilhar, já que nós estamos nesse time, né? Estamos no mesmo time, o time dos escravos de amor de Nossa Senhora, e e essa é a nossa missão. a nossa última turma foi também, a missa foi online. A gente começou o Foi? curso presencial, aí entrou a pandemia, a gente continuou as formações online, e a missa foi no dia do Imaculado Coração de Maria, foi online a Santa Ah, Missa que lindo. É também. verdade. A gente está precisando se adaptar, né? A igreja toda está tendo que viver esse tempo novo, um tempo difícil, mas a gente não pode fazer disso um motivo, uma justificativa do distanciamento da igreja, né? Pelo contrário, a gente consegue adorar Jesus, né? Através das adorações online, que tem 24 horas por dia, a gente consegue participar das celebrações litúrgicas, né? Tem que fazer a nossa parte, porque não está sendo Tem que fácil. fazer. Se a gente não fizer, que vai ficar mais difícil ainda, né? Verdade, verdade. Então, Isso. eu Que peço ótimo, então. agora que abençoe essa turma nova, né? Porque nós somos os Amém. apóstolos dos últimos tempos, né? Somos o resto, Isso. né? E precisamos estar fortes nessa batalha Verdade. que estamos vendo, né? É uma batalha espiritual muito grande que estamos vivendo agora, Uhum. tempos realmente muito difíceis e que nós precisamos estar de pé, né? Oferecendo Uhum. pudermos a Nossa Senhora para que ela possa se utilizar de tudo, né? Lá no Apocalipse tem dizendo, né? A gente precisa saber qual é o lado que a gente vai escolher. E nós já escolhemos Uhum. o lado de Nossa Entendi. Senhora, da mulher Tá. revestida de sol, né? Que é Isso. citada no Apocalipse e nós precisamos estar com ela. Então eu peço a Nossa Senhora que abençoe, que derrame todas as graças que vocês precisam para viver essa santa escravidão, que é só um começo, essa entrega total, a consagração, é o primeiro passo, que precisam ser dados passos depois disso, de entrega total, de vida de oração, de vida de imitação de Nossa Senhora, viver em Maria, com Maria, por Maria e para Maria, de agora em diante, para sempre. E peço que Nossa Senhora nos abençoe a todos, nos dando também as armas, ela já nos deu, né? Muitas armas, e que possamos usar essas armas para esse combate tão acirrado que nós estamos vivendo agora. Mas quem está com Nossa Senhora já venceu. Ela é vitoriosa. Nós já sabemos quem vence. Precisamos só decidir de que lado nós vamos lutar.
e nós já decidimos, graças a Deus. Então, Amém. e pode encerrar, né, com aquela Uhum. oração, com o vosso filho, a mãe Com vosso filho, Mãe Pia, abençoai, ó Virgem Maria. ó Virgem Maria. Amém. Carla, eu ia perguntar se você quer recomendar alguma rede social sua, se você quer que as pessoas te acompanhem. Certo. Eu tenho o Instagram Consagração, underline, né, Uhum. tracinho lá Total. embaixo, total. Consagração, underline, total. Atualmente, Uhum. nessa pandemia, o que eu estou postando mais mesmo é os rosários que eu estou rezando, não é todo dia, porque já voltei a Uhum. trabalhar um pouco. Então, assim, hoje, por exemplo, às 16 horas, a gente rezou 3 terços. Só não rezamos os 4, porque às 18 horas eu já entro com o grupo do Sim. Instituto para Alto Rosário. Então, para não ficar muito apertado, então 4 horas. Uhum. É quarta-feira, às 16 horas, eu vou estar rezando o rosário. A gente reza junto, Uhum. medita, porque o rosário é Que nossa ótimo. água. Então, entrem lá para conhecer e passando mais para trás, Uhum. postagens sobre as aparições de Nossa Senhora, sobre a consagração Uhum. de São Luís, sobre o Tratado da Verdadeira Devoção. A gente tenta alimentar, mas esses dias realmente eu estou postando mais os nossos vídeos que ficam, né? Como lives, gravados. Uhum. Quem quiser rezar outra hora também, viu? Que ótimo. As pessoas estão postando aí, inclusive agradecendo também, muitas pessoas dizendo muito obrigada, muito rica essa formação, parabéns, doutora Carla. E é isso mesmo, um sentimento de gratidão a todas as pessoas que nos assistem, né? Eu também tenho esse sentimento de gratidão pelo seu sim hoje e nos trazer essa rica formação. Que Deus lhe pague, que Nossa Senhora te abençoe e te preserve sempre nesse caminho perfeito, esse caminho que ela nos ensinou para chegar até Jesus. Você já fez a sua escolha. Amém. Inclusive no mesmo dia do meu casamento, né? Aliás, deixa eu fazer um pequeno testemunho, dizer que sempre que a gente vai falar de Nossa Senhora, o inimigo ele fica muito incomodado, né? Muito. Você começou sua formação dizendo que o seu escapulário tinha se quebrado, né? E ali ligou um alerta assim para mim. Eu disse: isso pode ser coisa do inimigo querendo nos fazer tirar o foco, né? Sim, E tem que estar atento, né, para essas coisas. Não ficar neurótico, mas o Espírito Santo ele mostra para a gente. A gente acaba de ser. é, esse som aí é no seu? Esse telefone tocando é no seu? Não, não. Tá saindo um som estranho aqui que eu não Realmente, sei se. eu tô aqui Que sozinha. coisa. Então vamos encerrar. Mas o que eu ia dizer é que o seu escapo. Não é aqui não, porque o celular ele tá no modo avião, não sei. Mas o que eu ia dizer é que o seu escapulário, se você falou que o seu escapulário se quebrou, eu já vi alguns testemunhos, inclusive dos irmãos do Instituto Hesed, dizendo que quando vai se preparar para uma grande batalha, acontece isso, né, do rosário se partir. E hoje de madrugada, quando eu, não sei, eu rezava e também acordei acordei de madrugada, assim, com certa angústia, rezei, e aí hoje de manhã, de manhãzinha cedo, eu sonhei que a minha aliança se quebrava, ela se esfarelava todinha. E eu me consagrei num dia, me casei num dia de Nossa Senhora do Carmo, né? A sua consagração a Nossa Senhora pelo método Monfortino foi no dia de Nossa Senhora do Carmo, exatamente no mesmo dia do meu casamento. Então, assim, eu sei que como a gente tem essa promessa, Nossa Senhora, ela pisa na cabeça da serpente, ela é a nossa mãe, nossa protetora, e a gente não pode se deixar esmorecer, pelo contrário, seguir adiante, seguir firme, porque essa promessa é para todos. Nossa Senhora, ela é rainha dos corações, de todos os corações, e ela Amém. quer se fazer presente, né? Amém. É isso mesmo, foi ótimo. Amém. Deus, Amém. viu? Deus lhes pague. Um abraço em todos, viu? Ok, boa noite, Tchau. bom descanso, até mais. Boa noite, pessoal, todo mundo aí, Deus, tchau.